Então, pessoal, voltando, agora a gente vai falar da nossa revisão para a segunda avaliação trimestral. A gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização dos Estados Unidos. O que é importante vocês saberem? O que foi o Manufacturing Belt? Por que ele passou a ser chamado de Rust Belt? A importância do surgimento do primeiro tecnopolo do mundo nos Estados Unidos. Que tecnopolo foi esse? O que é um tecnopolo? Um centro produtor de tecnologia, que no caso que eu estou me referindo, é o que fica no oeste dos Estados Unidos, o Vale do Silício, tá? E aí a gente fala da reunião de empresas com grande potencial de crescimento e de lucratividade, beleza? E que é sede de grandes empresas, como por exemplo Yahoo, Google, Microsoft, Apple, etc, etc. Bom, uma outra coisa importante é quais os elementos que são interessantes para os fatores locacionais que justificam a localização de um tecnopolo, mas isso eu acho que é bem tranquilo para vocês. Vocês já tiveram isso tanto no nono quanto a gente viu nas videoaulas esse ano. Queria que vocês também conseguissem identificar porque as causas da concentração inicial do processo de industrialização dos Estados Unidos no Nordeste e também das causas da decadência, tá? O que atraiu as indústrias e o que fez as indústrias se desconcentrarem do Nordeste dos Estados Unidos. E gostaria também que vocês identificassem a posição dos Estados Unidos na divisão internacional do trabalho, tá? As causas do sucesso dos Estados Unidos no início do processo de industrialização, tá? E posteriormente o porquê dos Estados Unidos eles se tornarem a grande economia do mundo, tá bem? Fiquem ligadinhos no fato de eles serem um centro produtor de tecnologia e de fornecerem tecnologia para o mundo, de estarem rumo da produção industrial e, enfim, dos rumos, do direcionamento da indústria, tá? Continuando, a gente chega na industrialização da Ásia. E aí, sobre China, eu quero que vocês fiquem muito ligados no o que foi a Revolução Socialista, o que foi o grande salto adiante feito pelo Mao Tse Tung, o que foram as comunas, a importância da Revolução Cultural na China, e as causas do problema vivido pela China relacionado à questão da fome, dos problemas sociais que persistiram de forma intensa até a ascensão do Deng Xiaoping. O que foi o socialismo de mercado, tá? Bem importante vocês saberem. Quais foram as medidas adotadas pelo Deng Xiaoping para poder tirar a economia chinesa do buraco, as contradições do socialismo de mercado ou do capitalismo vermelho, como vocês queiram chamar, e também gostaria que vocês ficassem ligados um pouco na discussão de como ficou a economia chinesa, que é uma economia hoje uma das maiores do mundo, tá bem? O que são as zonas econômicas especiais, quais são os fatores que atraíram as indústrias internacionais para a China, tá? No processo de transnacionalização. E queria também que vocês prestassem atenção num outro elemento importante, que é o seguinte: como a China, ela deu branco. Um outro elemento importante que eu gostaria de vocês que vocês ressaltassem é a questão da exploração da mão de obra, ficassem ligados nisso, porque isso é bem importante, tá? A história de condições de trabalho análogas à escravidão, tá certo? Então, de China, vocês precisam ficar bem ligados também na questão do joint venture, que foi um modelo bem importante para o processo de desenvolvimento da China, de crescimento da China, tá? Por quê, Mirelle? Porque o joint venture, essa parceria tecnológica, acabou favorecendo a China a partir do momento em que
ela cresceu, desenvolveu sua indústria já tendo contato com a tecnologia que existia na indústria do outro, tá? Então, se a princípio a industrialização chinesa ela aconteceu com uma indústria pouco desenvolvida, uma indústria fraquinha, depois de um tempo, uma indústria de baixo valor agregado, depois de um tempo, atualmente a China tenta brigar pelo posto de, enfim, centralidade na divisão internacional do trabalho em relação à produção de tecnologia, tá? Bom, uma outra coisa importante que eu gostaria que vocês ficassem ligados em relação aos tigres asiáticos é o modelo de plataforma de exportação. Por que eles tiveram uma industrialização tão rápida e tão bem sucedida, tá? Queria que vocês também mas vocês se preocupassem em estabelecer uma comparação entre o modelo de plataforma de exportação e o modelo de substituição de importação, tá? Aqui, mercado consumidor, eles atendem qual a nacionalidade das indústrias, tá? O processo de desenvolvimento industrial, tá certo? Então, fiquem ligados nisso, tá bem, gente? E também pensem sobre a questão da crise dos tigres asiáticos, porque que logo em seguida surgem novos tigres asiáticos, novíssimos tigres asiáticos, e mais do que isso, em relação à China, por que a China ela acabou ajudando no problema da crise dos tigres, tá? Indo para o assunto do espaço rural, eu gostaria que vocês ficassem bem ligados nos modelos agropecuários extensivos e intensivos, tá? Então, isso é importante, a questão da injeção de capital, as características disso e a relação disso com a mecanização e com a produtividade, tá? E com a absorção de mão de obra também. Queria que vocês ficassem ligados também na questão da Revolução Verde e nos desdobramentos dela para a agricultura brasileira, e aí expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, desenvolvimento da técnica da calagem, da semente de soja geneticamente modificada, tudo isso é importante, tá? Quero também que vocês saibam as características da plantation, da agricultura itinerante, da agricultura de subsistência, da agricultura de jardinagem, do mixed farming. É importante vocês saberem a discussão sobre os subsídios na Europa e também associado a esses subsídios a questão do protecionismo da agricultura europeia, a dificuldade que outros países do mundo que dependem da agricultura para terem o seu PIB, né? A dificuldade que eles enfrentam por conta dessa proteção em relação à agricultura europeia. Queria que vocês ficassem ligados também, obviamente, nos complexos agroindustriais, tá? Grandes cadeias produtivas que desenvolvem os setores primário, secundário e terciário da economia, tá? Gerando uma grande modernização no setor primário de fornecimento de matéria-prima, tá? E aí pode ser tanto para produtos beneficiados quanto para commodities, que são aqueles produtos exportados in natura, que tem um preço estabelecido em bolsa de valores, tá? Seguindo o baile, eu queria também que vocês soubessem, agora mais tratando de Brasil, da estrutura fundiária brasileira, tá? Como essa questão da estrutura fundiária brasileira ela é complicada, porque a estrutura de terra no Brasil ela já nasceu concentrada, tá? Os elementos que intensificaram isso ao longo da história, como, por exemplo, a lei de terras, que acabou gerando a mercantilização da terra e, consequentemente, só quem tinha dinheiro é quem podia ter acesso à terra, tá? Então, e atualmente, como para se manter produtivo, os agricultores eles precisam de capital. Se eles não tiverem capital, eles vão acabar sendo fagocitados, tá certo? O que destaca que não vale a pena só ter reforma agrária se essa reforma agrária ela não vier acompanhada de uma reforma também
de uma reforma também da oportunidade dos pequenos agricultores de se manterem produtivos, como, por exemplo, a partir do fornecimento de subsídios agrícolas, tá? Por fim, eu gostaria que vocês destacassem, prestassem atenção na questão dos transgênicos e dos orgânicos, vantagens e desvantagens de cada um, tá? E a importância da engenharia genética para isso. E, bom, acho que é basicamente isso, galera. É isso. Então, fechamos aqui, tá? A nossa revisão, né? Não dá para fazer revisão, explicar todos os assuntos, até porque a gente já faz isso nas aulas ao vivo. Eu só queria mesmo poder dar um panorama para vocês direcionarem o estudo, já que tem tantos assuntos importantes, tá certo? Então, espero que vocês façam uma boa avaliação, uma boa prova, estudem, prestem atenção, leiam com cuidado, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, tá? Um beijo e até semana que vem com matéria nova. Semana que vem não, a outra.